hoje, como nós estamos lembrando desde o início do programa, hoje é dia de Santana e São Joaquim, data escolhida para celebrar a imagem dos pais de Maria Santíssima, os avós de Jesus Cristo. E diante dos vários testemunhos que recebemos, são de fiéis que aprenderam a devoção ao Divino Pai Eterno com os avós. E para falar desse exemplo em ser avó, a gente conversa agora com a psicóloga e avó, a Lúcia Maria. Stockvicienne, é isso, Lúcia Maria? Boa tarde. Stockvicienne, isso mesmo. Ótimo, seja bem-vinda, viu, aqui no programa. Obrigada. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né? É realmente extremamente prazeroso participar com vocês, né? Não que você deixe a desejar de forma alguma, mas eu achei que ia ver o Padre Wellington. Então, mas eu tenho que ver só na televisão mesmo. Ô, dona Lúcia Maria, Deixa eu te falar, eu gravo. Eu assisto a missa de manhã à noite. Quando você falou dos avós aí, o padre João Bosco lá da Matriz, né? Sim, Eu assisti essa entrevista que o padre Wellington fez, Bom Dia do Romeiro. E ele falou que os avós o levavam para a Romaria, ele tinha 4 anos de idade. Que bênção! Né? Então, assim, eu assisto muito a TV Pai Eterno. Não vou ocupar muito tempo, não, eu só quero registrar uma coisa aqui para você. Sim, fica tranquilo. Realmente, eu acho o Padre Wellington fantástico, fenomenal, excelente, sabe? Então, por exemplo, tem algumas homilias, por exemplo, ontem eu assisti todas as missas, quando eu posso eu assisto. No domingo eu assisto realmente todas as missas. E você sabe, Caísa, que eu tenho assim, o cuidado de gravar as homilias do Padre Sidney, do Padre João Paulo, do Padre Marco Aurélio, do Padre André e do Padre Wellington. Eu gravo no celular as músicas e gravo as homilias que eles fazem. Porque é muito grandioso, é excelente, maravilhoso. Deus nos presenteou em Goiás com a TV Pai Eterno. Num evento que teve da Romaria, eu ainda entrei e eu falei, você estava presente, você atendeu. Eu falei, fala para o Padre João Paulo que quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Muito bom. Acho que quando eu crescer eu quero ser igual ao Padre Wellington. Ontem eu gravei a homilia que o Padre Sidney fez ontem, as 2, sobre os avós, emocionante. Hoje eu assisti a missa às 7 horas, o Padre João Paulo falou em elogiar os avós, cumprimentar os nossos ancestrais, os nossos antepassados. Eu chorei. Ô, dona Lúcia. Então, assim, realmente, quer manter a emoção? Fica no TV Pai Eterno. Isso mesmo. E aproveitando, já que a senhora falou hoje da homilia do Padre João Paulo, falando desse papel dos avós, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre isso, que a senhora falasse para nós. Qual é o papel dos avós na vida de cada neto? Qual o papel dos avós hoje na família? Então, os avós, eles sempre tiveram um papel preponderante. Mesmo com tudo, a modificação do mundo, que o mundo vai modificando, né? Eu, por exemplo, tenho 78 anos, então eu já vivi um pouquinho, né? Mas a minha maior relíquia são os meus netos. Sim. Eu tenho 4 netos. Tenho um jovem de 18 anos, Pedro Paulo, tenho a Ana Luísa, com 17, tenho o Samuel, com 6 anos, e tem uma princesinha que nasceu na pandemia, tem 1 ano e 4 meses, que é a Clarice. Então, veja bem, até o meu neto mais velho, todas as vezes que eu cumprimento, eu abraço e falo assim, você é o primeiro amor da minha vida, porque você foi meu primeiro neto. Então, o papel dos avós é interessantíssimo. Claro que nós temos importância na emoção do que esses filhos. Minha filha está para pousada hoje com os filhos e ela escreveu para mim de manhã, mãe, parabéns pelo Dia dos Avós. Quero agradecer por a senhora ter sido doce o açúcar da vida do Pedro Paulo e da Ana Luísa, que são os filhos dela. Eu, às vezes, fico pensando
que os netos, eles não usufruem tanto dos seus avós. Avós é um acervo de conhecimento. Sim. Porque é o que a gente guarda nessa memória, o que a gente tem, né? Então, assim, o avô e a avó, eles têm habilidade para conduzir os netos, porque nós não temos o compromisso da educação, não é que a gente vai deseducar, não é isso, porque nisso eu não concordo. Mas, assim, a gente é mais livre para conversar. Uhum. Então, muitas vezes eu me penso, sabe, Caís, eu fico realmente reflexiva com alguns questionamentos dos meus netos. E eu fico pensando assim, como a gente passou batido com nossos filhos. Porque na época que a família, a gente estava preocupado com o quê? Uma casa para morar, o dinheiro para despesa, a escola, não sei o quê. Hoje não, você para e olha no neto. Ótimo. Então, meu neto, um dia veio aqui, ele estava com 5 anos, eu com ele na televisão, meu filho, agora a vovó vai na cozinha fazer um café para o seu pai, que seu pai já vem te buscar. Você fica aqui, qualquer coisa você chama a vovó. Uhum. Fui na cozinha e ele falou, vem aqui, vovó. Cheguei lá, falei, aconteceu, o que foi, filho? Quer mudar o desenho? Vovó, quem que é a visita aqui? Eu ou meu pai? Você precisa ficar comigo. Coisa, Caísa, que nós não tivemos esse link. É verdade. Então, assim, a importância que tem dos avós, eu falo para você que é a maior relíquia que uma criança, um adulto pode ter. E até os nossos filhos aprendem conosco. Ô, dona Lúcia Então, Maria. Sim, filha. A gente falou desde o início aqui que a senhora também Pode me cortar, porque eu falo muito, tá? Tá, pode ficar tranquila. Nós falamos desde o início que a senhora também é psicóloga, né? Mas agora vamos falar um pouquinho da sua experiência como avó. O que muda nesses dois papéis? Como fazer uma transição quando chegam os netos da avó que é psicóloga e só a avó? Como que é a sua experiência? Então, eu sou psicóloga clínica e a minha especialidade é casal e família. Veja bem, o papel da avó, muitas vezes ela vai no consultório porque ela tem, vamos supor, né, um exemplo que eu vou dar, não caracterizando ninguém, né? Ela fala assim, eu tenho 4 filhos homens e agora o meu filho casou e teve uma menina e eu não tenho oportunidade de conviver tanto porque a minha nora não deixa. Aí eu sempre falo assim, por que ela não deixa? Porque a senhora está querendo tomar o lugar dela. Essa criança que nasceu, a senhora pode curtir, mas não achar que é sua propriedade, porque se Deus só lhe deu filhos homens, é porque Deus achou que a senhora merecia isso. Porque Deus só dá o que nós merecemos. Nada que não merecemos, Ele não dá. Uhum. Deus é tão maravilhoso, nas nossas contas com Ele não cobra correção monetária, não cobra juro e nem cobra antecipadamente. Só depois que a gente faz, você vê. Então, assim, o papel da avó é tão importante, é glorioso. Você veja, eu falei até na outra vez que eu fui aí. Você quer memória melhor, e o Papa Francisco falou isso no texto dele ontem. A memória, o sonho das avós. Eu até anotei aqui, ó, o sonho, a memória e as orações. Você quer memória melhor, Caísa, do que você sentir o cheiro do bolo da casa da avó? Bom demais. Bom demais. Nem lugar nenhum hoje tem cheiro de bolo mais. Ninguém. Você ia almoçar na casa da avó, parece que todas as paredes estavam infectadas. Então, assim, as avós hoje estão longe dos seus privadas, né, de ficar com seus netos, etc. Uhum. Né? Você está vendo aqui na parede aqui da minha casa? Estou vendo. Antes da pandemia, o netinho ficava comigo 2 vezes por semana. E ele fazia esses desenhos, colocava aqui e tal. Aí depois que eu montei o consultório em casa, meus filhos falaram, né? Tira isso, mãe, põe papel parede. Mas a mãe não pensa nisso. Mas eu disse, não vou fazer isso, porque eu vou violentar a criança. E eu deixando, o que importa é o meu trabalho, né? Sim. Eu deixando isso aí, ele vai crescer, ele vai ter filhos, ele vai falar, na casa da minha avó Lúcia,
eu podia deixar as minhas coisas. Então, assim, a grandiosidade de uma avó, o amor de uma avó. Uma vez falei para o Padre Wellington, se eu soubesse que era tão bom, eu gostaria de ter sido avó primeiro, depois mãe. É verdade. E a senhora falando, Dona Lúcia, eu fico aqui pensando nas coisas que eu vivi quando eu tinha meus avós. É o avô que faz lá uma sobremesa tão gostosa. Sabe qual que é a sobremesa que meu avô fazia, Dona Lúcia? Ele, todos os dias, quando a gente estava lá nas férias, né? Ele falava, vocês querem sobremesa hoje? E todo mundo, os netos, tudo que estava lá com ele, falava, queremos. Ele ia lá, picava a banana em rodela, colocava um pouquinho de açúcar e colocava na geladeira. Aí ele só dava pra gente quando estava bem geladinha. Aquilo para nós era a melhor coisa, era a sobremesa do vovô. Aí eu fiquei aqui também pensando, Dona Lúcia, nas coisas que minha mãe, antes de falecer, ela teve os netos. Então minha mãe era vovó, né? E eu fiquei aqui pensando as coisas que minha mãe fazia também para receber os netos, ligava, traz os meus netos para cá, fazia piquenique, colocava um tecido no chão, assim, mesmo em casa, fazia lanche, todo mundo, todos os netos amavam. Então, o quanto as atitudes dos avós nos ajudam a formar a nossa personalidade, não é, Dona Lúcia? E tem outra coisa, mais do que isso, Caís, eu estou falando a minha opinião. Sim. Mais do que isso que você está falando é muito importante, porque isso é memória. Quem tem essas memórias, né, não tem Alzheimer. Não tem Alzheimer quem tem essas memórias. Né? Essa que é a questão. Mas mais do que isso, Caísa, nós aprendemos a rezar com nossos avós. É verdade. Você vê o pároco João Bosco, o dia que ele foi entrevistado, como que é? Até nesse dia que teve o Bom Dia Romero, o ano passado era à tarde, né? Antes da pandemia, não era de manhã, né? Uhum. Eu queria falar, você fala para o Padre Wellington, e durante todos os dias do programa eu senti muita falta do Padre Idemar, porque ele entrevistou o Padre Idemar um ano e foi muito bom. E ele falava assim, Padre Idemar, eu lembro dos jovens da minha época, todos queriam servir o altar quando o senhor estivesse celebrando. Por outro lado, viu o Padre João Paulo, no sétimo dia, falar assim, Padre Idemar celebrou tantas missas e nós não podemos celebrar uma para ele. Então, Padre Wellington, quem me levou para a igreja foi minha avó. E ontem o Papa Francisco, no pronunciamento dele, ele disse isso. Quem pode proteger o mundo são os avós com as suas orações. Uhum. Ensinar os jovens a ter fé, porque hoje ninguém tem tempo de ensinar os jovens a ter fé. Então, assim, se nós vemos a ancestralidade nossa, como foi importante, o meu pai é polonês, né, que ele já faleceu, mas ele era primo do Papa João Paulo II, Karol Wojtyła. Sim. Então, meu pai teve neurose de guerra, ele veio como imigrante para o Brasil, né? Mas ele dizia o seguinte, o Brasil é tão maravilhoso, meu pai falava, que o brasileiro, ele não sabe que Deus deu o Brasil de presente para quem nasceu aqui. Oh, que lindo, hein? E assim, e quando íamos visitar os avós, que vieram todos da Polônia, né? Uhum. Vieram da imigração, não tinha família, quando tínhamos oportunidade, ou a minha avó, nossa avó ia na nossa casa, era a primeira pergunta, você já rezou o terço hoje? Avó, não deu tempo, porque eu estava atrasada, tem que levantar mais cedo. Desse Se jeito. você não rezar o terço, você não vai ser uma menina inteligente. Precisa rezar o terço. Então você vê, foi com os avós, né? A minha mãe sempre foi muito religiosa, mas nossa, tanta coisa que eu tenho para fazer, esse negócio de terço, eu tive pra escola. A avó tem mais tempo para ensinar a rezar, não é, Lúcia? A avó tem mais tempo. Aí, aproveitando esse tempo, o que eu quero perguntar para a senhora? A senhora acha, na sua opinião, que a internet, ela vem dificultando esse contato nosso com os nossos avós? Quem tem avós ainda, vem dificultando? Está nos impedindo? Está sendo uma barreira a questão da internet? Eu não considero isso, porque eu considero que a internet é algo de Deus também, né? Uhum. E eu falo assim que um dia eu ouvi o Papa Francisco
na Páscoa, na missa de Páscoa, né? De madrugada, e ele falou assim: a pandemia é o karma da raça humana. Mas Deus, ele é tão cuidadoso com todos nós, seus filhos, que veja bem, Caísa, há 4 anos atrás nós não podíamos fazer isso aqui que nós estamos fazendo. É uma grande verdade. Hoje todos os cursos são online. Hoje o NET ensina a vovó como se comunicar. O problema da internet, que eu considero pernicioso, vamos dizer assim, é a falta do convívio com os pais. Os pais não ouvem seus filhos na sua ansiedade, na sua dor. Um dia um pai falou para mim, olha, o seu filho pode até se suicidar, porque hoje a Organização Mundial de Saúde nos mostra, através de planilhas e pesquisa, que a cada 40 segundos, Caísa, uma pessoa se suicida. É muito pouco, né? 40 segundos. De cada 3 segundos alguém tenta e chega alguém. Mas quem tem a religião, não acontece isso. E eu falei para um pai, depois pode acontecer isso aí, precisa tomar cuidado. Ele falou, mas depois se acontecer, enterra e passa. Eu falei, o pior é que não passa. Porque depois que você perde, aí o que acontece? Não passa não, porque vem a culpa. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Então, assim, na verdade, eu vejo que a internet, o WhatsApp, formas de distrair, né, de distração. Mas, infelizmente, Caísa, é meu ponto de vista, tá? Como psicóloga, ela está ocupando o lugar de pai e mãe. Entendi. Ela está ocupando o lugar de pai e mãe. E também tudo você sabe que na França não vende mais Ritalina, porque a França vende a Ritalina, que é para as crianças que têm TDAH, hiperativas, né? Infelizmente, os Estados Unidos está em primeiro lugar e o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar. E na França, o que os psiquiatras, todos os doutores da educação fizeram? Não é proibido lá os médicos receitarem Ritalina. Você vai receitar para as crianças, para sarar da hiperatividade, um passeio no campo, na grama, com o pai todos os domingos. Oh, que bênção. Acabou do mês. Então você vê. Dona Lúcia... Ela está ocupando o espaço que seria de pai e mãe. Dona Lúcia, a senhora citou aí vários pontos, né? E diante de tudo que a Dona Lúcia falou, eu quero destacar aqui o desequilíbrio, né? A internet é uma coisa boa. Hoje você não está aí falando com seu avô, com a sua avó pela internet, usando o WhatsApp para fazer chamada de vídeo. Então, uma coisa boa, está contribuindo, principalmente nesse tempo de pandemia. Só que tudo que é usado com desequilíbrio pode te afastar da família. A Dona Lúcia citou aí, suicídio, tantas outras coisas. Então, o desequilíbrio sempre prejudica. É importante aproveitar tudo da melhor forma possível. Aproveita, hoje é o dia dos avós. Deus arrumou tudo antes? Não entendi, Dona Lúcia. Você concorda que Deus arrumou tudo antes? Sim. Eu tenho um amigo que viajava para os Estados Unidos 3, 4 vezes para a Europa para fazer reuniões. Saía daqui de manhã, viajava o dia inteiro, dormia no outro dia, fazia uma reunião e vinha embora. Hoje não precisa. Hoje você reúne o mundo inteiro em torno de uma tela. Isso não é de Deus? Então Deus falou assim, eles vão sofrer, mas eu vou dar um suporte. E deu o suporte que é esse. Agora, o que me preocupa, Caísa, como psicóloga, me preocupa muito. Tá certo, meus filhos já estão casados, só um que está solteiro ainda, todos estão bem casados, graças a Deus, todos com seus filhos encaminhados, mas o que me preocupa é realmente o desajuste familiar. As mulheres, as esposas, não têm compaixão mais com seus maridos. Antigamente era assim, o cara casava e aí a mãe passava para a esposa, né? Ela cuidava dele. Hoje já não tem isso. Então, isso é um exemplo ruim para as crianças. Nossa melhor época foi a época da convivência com nossos avós. Isso foi um presentinho de Deus. Como eu queria falar aqui também, mandar um abraço para a Vanessa, que quando eu fui aí eu a conheci. É verdade. Falar para ela que eu dei voto todos os dias. Que bênção. Não é que eu não tenho nada a fazer, viu, Caísa? Ô, Dona Lúcia.
O presentinho de Deus que tem nesse Pai Eterno, essa menina que eu adoro, chama Morgana. Ela é linda, que né? moça maravilhosa. Que essência linda tem essa menina. Ô, e dona... você é a flor. Amém. Você é a flor. Uma Amém. flor bonita que não tem espinho. Amém. Ô, dona Lúcia, a gente já está caminhando para o final da entrevista, mas eu quero que a senhora deixe uma mensagem para aquelas famílias que têm uma avó, um avô, todos têm, mas aqueles que estão em vida ainda, né? Estão em suas famílias e que a família precisa atender a necessidade desses avós. O que a senhora diria para essas famílias? Como eles devem agir para atender melhor a necessidade desses avós? Sim, levar amor principalmente, né? Porque na China, outra vez até eu falei isso, na China, quando um jovem ele tem qualquer dificuldade, ele vai procurar o mais idoso da família para pedir um conselho. Oh, que maravilha. Porque eles é que são o acervo da sabedoria, né? Então, assim, amar, sabe? Esses dias eu ouvi um rapaz dando um depoimento, até numa congregação religiosa, e eu achei interessante. Ele falou assim, eu estava no trabalho e eu ouvi uma colega, engenheiro, eu ouvi uma colega falando assim, espera aí, daqui a pouco eu te dou bom dia, deixa eu passar um bom dia para minha mãe primeiro. E aí ele falou, mamãe sabe que a gente deseja bom dia para ela. Ela falou, não, todos os dias a primeira pessoa eu dou bom dia para minha mãe. E aí ele falando assim que ele passou a fazer isso e a primeira vez, segunda vez que ele fez, a mãe perguntou, meu filho, está tudo bem? Você está doente? Não, mãe, é que agora eu vou dar bom dia para a senhora todos os dias. Aí ele disse que recuperou 2 filhos que estavam na droga só com esse bom dia para a avó. Okay. Que aí os filhos começaram a fazer com ele. Vamos dar bom dia para a vovó? Então, assim, o idoso, ele está muito isolado porque ele está carente. Então, você pode ligar para sua avó. Vó, bom dia, tô corrida demais, mas eu te amo. Em nome do Pai eu te amo, em nome do Filho eu te amo, em nome do Espírito Santo eu vou te amar pela eternidade. Amém. E é como o Papa falou mesmo. O que devemos, os avós vão cuidar sempre do mundo e da humanidade. Mas o que devemos dar para ele? O carinho. Parece que assim, as pessoas não sei para onde que elas vão levar esse carinho. Que a gente brasileiro é um potencial, né? De abraço, de tudo. Não, você pode dar uma coisa espiritual. Então eu falo para os pais que têm seus pais vivos, ensine os seus filhos, por exemplo, eu ensino meus filhos. Aniversário de avô e aniversário de pai e mãe, Caísa, não é para receber presente, não. É para você comprar um presente e levar. Pai, amor, né? Muito obrigada por senhor ter me aceito como seu filho. Mãe, obrigado por ter me gerado, você não me abortou. Obrigado, mãe. Meu avô e minha avó, eu trouxe um presentinho para agradecer vocês, os pais que vocês me deram. É tão pouco, Caísa. É só carinho, pouco, né, dona Lúcia? Carinho só basta. Amor. Só amor. Jesus era amor? Jesus era amor. Muito bom. Jesus era... Obrigada, viu, dona Lúcia Maria? Quero dizer que a senhora está linda hoje também e sempre nos ajuda a crescer na fé aqui no programa, viu? Obrigada. Não, eu sou... Como é que fala aí que a gente é contribuinte? Como é que chama? Devoto evangelizador. Eu sou... Que bênção! Grande... E eu, quando eu fiz a minha inscrição, foi através do programa que você fez com o Padre Wellington. E você falou tão bem e você se emocionou e as lágrimas desceram. Aí nesse dia eu peguei o telefone e fiz. Que bênção, dona Lúcia. É um prazer ter a senhora com a gente aqui na Família de Amor. Um abração para toda a família e obrigada por esse momento de conversa, viu? Até a próxima. Um abraço para o Wellington. Tá bom, vou falar para ele. Tchau. Beijo.